Lançamento da Sonoff. Esse aqui é um sensor de temperatura, o SNZB02LD. Ele é destinado a você colocar, por exemplo, para monitorar a temperatura de uma banheira, de um aquário, de um tanque. Esse sensor dele aqui, essa ponta de prova, pode ficar mergulhada em líquido. Muito interessante, uma capacidade também de resistir à água, à chuva, a respingos, à luz solar, enfim. Dispositivo muito interessante, pode ficar pendurado por uma cordinha que vem com ele. Pode também ficar com a base magnética e, além de tudo, vem também um velcro para você prender esse sensor aqui, por exemplo, dentro de um freezer, dentro de uma geladeira, cheio de recursos, mantém o histórico no aplicativo, responde a comandos de voz também pela Alexa. Vamos saber tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, estamos trazendo nesse vídeo dois lançamentos da Sonoff. Pois é, a Sonoff acabou de lançar esses dois sensores aqui de temperatura e umidade com display, que tem funcionalidades bastante interessantes, tem uma interatividade muito grande, além de eles terem características aí que a gente vai ver que são muito bacanas. Para você ter uma ideia, só para a gente começar aqui, os dois tem proteção IP65, ou seja, ele pode ficar na chuva, ele pode ficar no ambiente com vapor, ele pode ficar em várias situações onde ele vai receber respingos de água. É um dispositivo muito interessante. Eles são Zigbee. Esse aqui que tem um sensor, o modelo dele é o SNZB02LD. E esse aqui que não tem o sensor, o modelo dele é o SNZB02WD. Os dois, para você ter uma ideia, têm o mesmo preço na loja. Eles estão em lançamento na loja oficial da Sonoff, a loja da ITEAD. Estou deixando o link aí na descrição do vídeo para os dois. Você vai dar uma olhadinha que eles têm o mesmo preço. Na verdade, o que vai definir se você vai escolher um modelo ou outro? É se você precisa que ele tenha essa ponta de prova ou não. Se você precisa de um que não tenha. Porque questão de preço, como falei, exatamente o mesmo. Eu vou nesse vídeo falar desse modelo aqui, que tem o cabo com a ponta de prova. Bem, vamos ver que informação ele tem aqui na caixa, né? Modelo, aqui ele tem informação que a bateria é perigosa, não deixar alcance de crianças, porque se a criança engole pode causar graves problemas, até morte, diz aqui. Algumas informações aqui sobre a rede Zigbee que ele vai trabalhar. Falando em Zigbee, note o seguinte, ele não é compatível com qualquer hub não. Olha essa tabela que eu estou colocando aí. Ele é compatível totalmente com a Zigbee Bridge Pro, que é a que a gente vai usar aqui nesse vídeo para fazer nossos testes, com a Ultra, com o NSPanel Pro e com o iHost. A Bridge antiga, a ZB Bridge, ele é compatível somente para trazer temperatura e trazer a parte de históricos, né? Ele não vai trazer os demais, né? Calibração ele não faz, por exemplo, a parte também transferência de informações, aí, cenas e tudo mais, não vai fazer. Ele vai funcionar com o hub Zigbee dos dispositivos Echo, dispositivos da Alexa, vai somente trazendo a temperatura. Então, vejam isso daí. Ele não é um dispositivo que vai trazer outras informações. E aqui na parte também de compatibilidade com o Home Assistant e o Zigbee 2 MQTT é total. Bom, nota o seguinte, ele tem uma diferença, né? Apesar das funcionalidades serem as mesmas, a carinha dele é a mesma, ele também é IP65, ele não traz a umidade, assim como o modelo, né? Nós fizemos já o vídeo desse modelo aqui, estou deixando o card para você dar uma olhadinha. Esse aqui traz temperatura e umidade. Esse aqui, pelo fato dele ter um sensor de temperatura, e esse sensor pode ficar molhado, não faz sentido ele medir a umidade, né? Que ele pode ficar imerso. Então, qual que é a diferença desses dois dispositivos, né? O preço deles é o mesmo, como a gente comentou. Você vai olhar lá no site da ITEAD, você vai ver que ele está em oferta de lançamento, acabou de ser lançado. E tanto faz você comprar esse modelo como um modelo que não tem o sensor, eles têm exatamente o mesmo preço. É mais uma escolha aí de sua aplicação. Preciso monitorar a temperatura de um aquário, de um tanque, de uma banheira, de alguma coisa que ele tenha um líquido imerso. Vou usar esse daqui, que eu tenho a ponteira aqui, né? Esse ponta de prova, a gente pode chamar assim, que pode ficar mergulhada. Diferente do outro, que não tem esse tipo de informação.
Aqui nós temos os acessórios, a gente já vai olhar, e o manual. Como a gente sempre fala, manuais Sonoff tem vários idiomas, inclusive o português. Se a gente olhar aqui, esses quadradinhos indicam os idiomas. Ó, a gente tem o PT e RU. Isso significa o quê? Que o PT português é o penúltimo idioma, né? E o último é o russo. Então todas as linhas que tem no manual, a penúltima está em português, como a gente pode observar aqui, e a última em russo. Aqui ele fala para baixar o aplicativo, ver link, como a gente vai fazer o pareamento, isso a gente vai ver na prática, tá? Fala da utilização do hub. Aqui nós temos, né, o botãozinho de reset, que é interno, a gente já vai mostrar. E nós temos várias outras informações aqui, como utilizar, por exemplo, ele com a base magnética ou com o cordão, né? Então ele tem aqui nos acessórios. Nós temos o cordão, similar ao outro modelo, então eu posso pendurar ele aqui em algum lugar. A gente pode observar aí nessas fotos que ele pode ficar pendurado ou preso pela base magnética. Nós temos esse outro acessório aqui, que é um velcro com colante, né? Qual que é a ideia aqui? Eu vou colar esse velcro em algum lugar para prender a ponta de prova. Então ele tem até um exemplo aí numa foto dentro de uma geladeira. Eu coloco isso aqui na parede da geladeira e deixo a ponta de prova ali pendurada por esse velcro para que ela possa medir a temperatura dentro da geladeira, dentro do congelador. E esse pininho aqui é o pininho para a gente fazer o reset dele. A gente já vai ver como isso funciona. Esse cabo tem 1,5 m, né, de comprimento, como a gente pode ver nas especificações. Ele é um dispositivo bem pequeno, bem fácil de usar. Aqui ele tem um QR Code para facilitar o pareamento, a gente não vai precisar, a gente vai parear direto com a bridge. Algumas informações, tampa de bateria, o visor dele, e é isso, né? Ele tem aqui um plástico branco. A informação que a gente tem no site de vendas é que ele tem aqui uma proteção nesse plástico para que ele possa tomar luz solar e não vai amarelar. Então ele tem proteção contra raios UV, né? Que torna o material mais resistente e menos aí propenso a ficar amarelado, que é comum, né? Plásticos brancos, quando ficam no sol, amarelarem. Esse aqui tem essa proteção. Bom, vamos colocar ele para funcionar. Muito simples, né? Eu tenho aqui, você pode usar uma moeda, eu tenho aqui um chaveiro redondo, né? Que eu uso para destravar a tampa. Notem que a tampa ela tem uma rosca longa, porque ela garante também a vedação do equipamento, né? Ele tem que ficar vedado, ele é IP65. Ele resiste a jatos de água, respingos, chuva e uma série de outras, né, agressões aí por água, né? Ele pode receber água sem problemas. A bateria está isolada aqui, tem um papelzinho. Eu vou tirar esse isolante. Pronto, já tirei. A bateria provavelmente agora, a bateria já conectou e ele está aqui já bonitinho, né? O que eu vou fazer? Embora ele esteja piscando, indicando o modo de pareamento, eu vou provocar um reset para garantir, né? O botão de reset está aqui, esse botãozinho preto, ó. Eu venho com o pininho, seguro ele um pouquinho e pronto, já fez o reset. Vou colocar a tampa de volta. A gente lembra sempre de dar um aperto, né, final na tampa com a moeda ou um objeto assim redondo, para que ele mantenha, né, a vedação. Tá aí bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer aqui o pareamento dele com o aplicativo EUELink. Vamos entrar aqui no EUELink. O EUELink é o aplicativo oficial aí da Sonoff. E tá aqui, né? Nós vamos pareá-lo com uma bridge Pro. Eu já tenho essa bridge aqui em casa, já está funcionando. Então tá aqui, ZB Bridge Pro. Ela já tem pareado aqui um ZB Mini R2, que a gente vai usar para o teste, que é um mini switch. E ela também já tem pareado aqui o irmãozinho dele aqui, o SNZB02WD. Bom, vamos lá. Eu vou adicionar dispositivo. Como ele está em modo de pareamento, a bridge vai procurar dispositivos Zigbee que estejam próximos para fazer o pareamento. Pronto, ele encontrou. É só dar um próximo. E tá aí o SNZB02LD. Muito bom. Clicando nele aqui, eu vejo que ele já traz a temperatura que ele está marcando no display. Ele tem uma taxa de atualização de 5 em 5 segundos, para não consumir muita bateria. E a transmissão dele para
O celular também demora um pouquinho por conta de economia de bateria. Então, se eu segurar, por exemplo, aqui a ponta de prova, o que vai acontecer? A temperatura tende a aumentar, né? Então ele vai, ó, tá aumentando, 26,3, ainda não refletiu no aplicativo, né? Ó, já foi, né? 28, alguma coisa. Bom, o que eu tenho aqui no aplicativo, na página inicial? Tem a temperatura, notem, como a gente comentou, ele não tem umidade, porque não faz sentido você medir a umidade a partir, né, de uma ponta de prova que pode ficar mergulhada num aquário, numa banheira, no líquido, ou dentro aí, imersa dentro de uma geladeira, esse tipo de coisa. Você tem a possibilidade aqui, né, de, como eu falei, de mergulhar, então ela é resistente à água. Na primeira página eu tenho aqui a temperatura que ele está medindo, tenho um gráfico, o gráfico ainda está vazio, ele tem aqui espaços, né, de basicamente de 4 em 4 horas, né, então 14, 18, 22. Então daqui a 4 horas com ele funcionando mais ou menos, a gente vai ter já um pequeno tracinho aí no gráfico. Eu estou colocando uma imagem na tela de como fica esse gráfico, para que você possa saber. Aqui nos 3 pontinhos, eu tenho aqui a história, né? Posso clicar aqui para mostrar a história. Do último dia, últimos 7 dias, mês e 6 meses, meio ano, né? Tá aqui tudo disponível, clicando em história ali. Nos 3 pontinhos eu tenho aqui a informação do modelo dele, a informação da versão do firmware, é a última, o firmware mais novo que existe, não tem atualização, versão de plugin, qualidade do sinal Zigbee, nós temos aqui compatibilidade dele com vários assistentes, inclusive Alexa, a gente vai fazer um teste. Shortcuts, nós temos aqui a location dele, nós temos os settings, a unidade de temperatura, eu posso trocar para Fahrenheit. Quando eu troco a unidade, né, ele pede para resetar, então se eu for salvar aqui, ó, ele pede para resetar. Então não é uma coisa simples de trocar a unidade, tá? Até para evitar a troca acidental. Nós temos a calibração. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu tiver um termômetro de alta qualidade, alta precisão, e aqui nesse ambiente eu descobri que não está 28,8, está 29,2, por exemplo. Eu posso pegar esse termômetro de alta precisão, medir a temperatura correta, vir aqui e ajustar. Tá? Posso fazer isso. Mas só vou poder fazer isso, só vale a pena fazer se eu tiver um termômetro realmente de alta precisão e confiável. Não é qualquer termômetro que vai me dar a temperatura para eu calibrar isso aqui, né? O que mais que eu tenho? Informações e é isso. Basicamente é isso que ele tem. Bom, o que a gente pode fazer com ele, né? Então, como eu falei, ele é resistente à água, a respingos, à chuva, umidade, vapor. Então, eu posso colocar ele, por exemplo, num ambiente de um banheiro para medir uma banheira, né? A temperatura de uma banheira, por exemplo, que aquele vapor não vai afetar. Posso deixar ele numa área externa, posso deixar ele num local que ele vai sofrer, né, chuva e água sem problema nenhum. Então, ele é feito para isso, muito bacana, né? Como é que a gente vai aqui fazer um teste com ele, né? Ele pode também, por exemplo, disparar outros dispositivos. Veja o seguinte, eu tenho aqui o ZB Mini R, e eu vou criar uma cena para que quando a temperatura baixar, ele acione. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos montar essa cena agora. Bem, para montar a cena, a gente vai aqui na página inicial do aplicativo, em cenas, vamos criar uma cena automática. O que eu vou colocar aqui, né? Que o dispositivo inteligente, que é esse termômetro, que é o SNZB2LD, ele vai ser o meu gatilho. O que eu vou dizer o seguinte? Eu vou dizer o seguinte, quando a temperatura, por exemplo, for menor ou igual a, vamos colocar aqui 19 graus, vou salvar, quando for menor ou igual a 19 graus, o que ele vai fazer? Ele vai acionar esse dispositivo, que poderia estar ligado aqui a um aquecedor, alguma coisa assim. Então, quando ficar frio, a partir de um determinado momento, ele vai acionar um aquecedor. Aqui nós vamos acionar a lâmpada para fins aqui da gente somente fazer esse teste, né? Então, o que vai ser acionado? Vai ser um outro dispositivo inteligente, que é o ZB Mini R2, esse carinha aqui. Eu vou ligar esse aquecedor até a temperatura, né? Quando a temperatura baixar, fica igual a 19 ou baixar. Vou salvar, vou dar um nome aqui, por exemplo, temperatura menor que 19, para eu saber o que é. Tá salva a minha cena, concluído. Então tá aí. Toda vez então que a temperatura chegar a 19 ou baixar, ele vai ligar esse dispositivo que está aqui, no caso,
nós colocamos uma lâmpada como exemplo, né? Bom, como é que eu vou fazer a temperatura dele baixar? Eu tenho esse copinho aqui com água com gelo, e eu vou colocar a ponta de prova dele, vou soltar um pouquinho dela aqui, né? E vou colocar a ponta de prova dele lá dentro. Pronto. Ela está dentro da água com gelo. O que vai acontecer? Ele vai começar a baixar a temperatura. Ele tem um tempo de refresh, olha aí, já baixou para 16 graus e acionou o dispositivo, né? Então foi bem rápido. Eu posso também criar uma outra cena que quando, por exemplo, ela passe de 20, né, 20 graus, que ela novamente, por exemplo, ela chegou a 6 graus, ó, que coisa. Com gelo, né? Tendência a chegar a 9 graus aqui, né? Bom, eu posso fazer uma outra cena que quando ela subir, né, a temperatura voltar, por exemplo, acima de 20 graus, aí ele desligaria essa lâmpada, por exemplo, que seria um aquecedor, algo assim. Vou desligar aqui manualmente. Ele vai voltar a acionar, enquanto estiver abaixo de 19, ele vai continuar acionando a cena, até que eu venha aqui no aplicativo e eu desligue a cena. Então desliguei a cena, agora ela para de funcionar. Vou desligar aqui, ele para de funcionar. Nota o seguinte, se você não viu o vídeo do outro dispositivo, eu fiz um teste com ele ao contrário. Eu fiz quando a gente aquece, né? Usei um secador de cabelo para aquecer. Quando a gente aquece, para ele acionar também algo que poderia ser um ventilador, alguma coisa assim, né? Então assim que ele funciona com cenas. Bom, o que mais que a gente tem de informação aqui, né? Ele pode ser utilizado também para nos dar a temperatura por meio de um comando de voz, né? Pela Alexa, por exemplo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu tenho que dar um nome para ele. Então eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso vir aqui no nosso aplicativo, ele tem esse nome aqui complicado, e eu vou entrar aqui no nome, e eu vou trocar o nome. Vamos dizer que eu coloquei ele dentro de uma geladeira. Está dentro da geladeira, por exemplo. Então toda vez que eu me referir a ele, agora o nome dele, se a gente ver aqui, o nome dele é geladeira. É o nome que eu dei para ele, tá? Ele se chama geladeira. Então, se eu perguntar para a Alexa a temperatura da geladeira, ela vai me responder a temperatura que, na verdade, ele está trazendo aqui no aplicativo, né? O que acontece? A gente pode observar que tem uma diferença entre o aplicativo e o painel. Por quê? Aquilo que eu falei. Aqui o tempo de refresh do painel é 5 segundos e a comunicação com o aplicativo ocorre também de tempos em tempos para evitar que ele consuma muita bateria de ficar transmitindo para a rede Zigbee o tempo todo. Então ele demora um pouquinho para atualizar, mas vamos lá. Alexa, qual a temperatura da geladeira? A temperatura da geladeira está em 18,7 graus. Então ele pegou, né? Agora se eu perguntar de novo, já vai estar 19. Alexa, qual a temperatura da geladeira? A temperatura da geladeira está em 19,2 graus. Ele pega sempre o que está no aplicativo, que é o que ele recebeu, né? Via rede. A Alexa, obviamente, não tem acesso a essa informação que está aqui dentro, e sim a informação que ele transmitiu via rede Zigbee para os outros dispositivos. Muito legal, né? Bem, isso então que eu queria mostrar desse dispositivo aqui, o SNZB02LD, dispositivo com ponta de prova, que mede temperatura, resistente aí a respingos, a vapor, a água, a chuva, enfim, um dispositivo muito interessante, cabinho de 1,5 m, dá para você utilizar em diversas situações, de acordo com a sua necessidade. Como eu falei, né, existe também o irmão dele aqui, que não tem ponta de prova, ele recebe a temperatura através do ar aqui e ele consegue medir umidade, coisa que esse não faz porque não faz sentido eu mergulhar uma ponta de prova na água e querer medir a umidade de um meio líquido, né? Isso não faz sentido. Então, tá aqui a escolha, como eu falei, né? Se você entrar agora, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra dos dois, a escolha de acordo com a sua utilização. Então você vai escolher aquele que for melhor para aquilo que você está pretendendo utilizar. Não esqueça também de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários, suas dúvidas, sugestões. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, isso que nos ajuda a trazer novidades como essas aqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.